meus amores, tudo bem com vocês? Olha a minha proeza. Tá vendo? Que coisa fofa, né? A minha meta é cobrir a parede com desenhos. Esses desenhos foram tirados da internet, mas só que fui eu que pintei. Eu pintei com guache pra ficar estilo meio que aquarela, sabe? Aí eu tô pintando cada desenho e colando aqui. Aí a cada vídeo vocês vão ver um desenho diferente na parede, porque eu pretendo preencher a parede inteira. Bora já começar esse vídeo, porque eu terminei Marry My Husband, a versão japonesa, e também finalizei S-Line. E olha, eu tenho muita coisa para comentar sobre esses dois dramas. Vamos começar por Marry My Husband, a versão japonesa. Para quem ainda não sabe, sim, o Japão decidiu fazer a sua própria versão de Marry My Husband e eu preciso dizer, eu gostei muito. Claro que eu fui assistir principalmente por causa do boy, porque eu sou completamente apaixonada pelo Sato Takeru. Eu não sei se essa é a pronúncia certinha do nome, então vai assim mesmo. Mas enfim, esse dorama foi maravilhoso. Eu amei do começo ao fim. Sabe aquele drama em que todos os episódios são importantes? Nenhum é chato, nenhum é enrolado. Foi exatamente assim. Ale, e a versão coreana? Então, eu não consegui muito comparar porque eu dropei a versão coreana. Eu comentei isso no vídeo anterior com vocês, inclusive. Eu dropei porque eu achei morno demais, sabe? A história não me prendeu e, infelizmente, eu não consegui me apaixonar pelo casal. E olha que eu amo a Park Min-young. Mesmo assim, não rolou. Agora, na versão japonesa, mesmo eu não conhecendo a atriz que fez a protagonista, a Koshiba Fuka, eu simplesmente amei a personagem. Amei a construção dela e principalmente a química entre o casal. Sério, eu já tô aqui caçando outros J-dramas com essa atriz porque eu quero muito ver mais do trabalho dela. E olha que isso é raro, tá? Porque eu não sou muito fã de J-drama. A maioria dos que chegaram até a mim por indicação, sinceramente, eu não curti. Achei muitos com cenas bem apelativas e isso me fez perder o interesse. Mas, gente, esse aqui eu decidi assistir porque, pelo menos nos dramas que eu já vi com Sato Takeru, ele nunca esteve assim em histórias apelativas. Ou pelo menos as que assisti não eram. Esse já é o terceiro dorama que eu vejo com ele e todos foram bem tranquilos nesse sentido. Aliás, tem só um beijo em todo o drama e ainda assim ele conseguiu ser maravilhoso. É aquele tipo de história que te prende pela emoção, pela entrega dos personagens e não pela quantidade de cenas românticas. E é por isso que eu sempre digo, dá para fazer conteúdos incríveis, envolventes e emocionantes sem precisar apelar para o lado mais 18. E eu valorizo muito isso. Gosto de assistir coisas mais leves que você pode simplesmente sentar no sofá e ver com qualquer pessoa, sem passar vergonha, sem se sentir desconfortável. E esse J-drama entrega exatamente isso. Agora, uma coisa que acontece nessa versão japonesa de Marry My Husband, que eu não faço a menor ideia se rola na versão coreana, mas aqui foi bem intenso. Tanto o ex dela quanto a amiga traíra, eles morrem. Sim, o ex dela morre no acidente de carro e tudo isso acontece porque a amiga arma uma emboscada. Ela sabota os freios do carro dele. Tem toda uma construção dramática com direito à ligação entre os dois antes do acidente acontecer e ele ainda liga para a protagonista para pedir perdão. Ele até chega a ir para o hospital, mas infelizmente não resiste. E a amiga, ela também tem um fim trágico. Morre da mesma forma que a protagonista morreu na primeira vida, caindo. Só que, no caso dela, ela cai da roda gigante. Sim, ela meio que sequestra Koshiba e leva ela para esse lugar e no fim acaba caindo de lá. Ah, e tem um detalhe bem impactante também sobre o personagem do Sato Takeru. Ele também chega a tentar matar o ex da Koshiba. Quer dizer, tentar matar talvez foi muito forte, porque na real ele ia morrer junto. Foi como se ele quisesse companhia, sabe? Tipo, já que eu vou, você vai comigo. Mas a Koshiba, ela impede isso. Porque depois da morte dela, na primeira vida, o personagem do Takeru sofre um acidente de carro e morre. Só que dessa vez, como ele salvou a Koshiba, tudo mudou.
Então ele chama o ex dela para conversar. Só que na real a ideia era dar uma carona e provocar um novo acidente para morrerem juntos. O resto do elenco também foi maravilhoso. As amigas da protagonista foram super carismáticas e até os vilões conseguiram me conquistar, porque foram vilões de verdade, daqueles que você sente raiva, mas que dão um tempero perfeito para a história. E a amiga dela, gente, essa mulher aprontou horrores. Ela fingiu gravidez, quebrou o nariz da sogra, esfaqueou o personagem do Takeru, sequestrou a Koshiba e no final escolheu desviver bem na frente da protagonista. O mais chocante, ela faz isso exatamente do mesmo jeito que a mãe dela fez com ela. Esse roteiro foi muito mais profundo do que eu esperava. E aí, gente, vem um dos momentos que eu mais amei. Depois de tudo isso, eles decidem esperar até 2025, ou seja, esperam 10 anos inteiros para só então começarem de verdade uma vida juntos. Eles escolhem esperar exatamente o dia da morte da protagonista na primeira vida, como uma forma de simbolizar um novo começo, uma nova chance. E tem uma cena tão linda que me pegou de jeito, é que ela que pede ele em casamento. E ele todo fofo responde, era pra eu estar falando isso, ou seja, ele também ia pedi-la em casamento. Um momento super doce e especial. No K-drama, se eu não me engano, até teve o casamento mesmo, né? Eu lembro de ter visto foto dos dois com roupas de noivos e tudo mais. Já aqui, na versão japonesa, a gente só tem o pedido, mas mesmo assim não foi menos impactante. Na verdade, foi maravilhoso terminar desse jeito. E para fechar com chave de ouro, vem a frase mais linda do drama. Eu quero caminhar ao seu lado para o nosso futuro que começa amanhã. Gente, não tinha forma mais perfeita de encerrar essa história. Foi simples, delicado e totalmente significativo. Agora, bora partir para S-Line. E sinceramente, eu tô sem palavras para esse K-drama. Foi bizarrice atrás de bizarrice, uma loucura atrás da outra, sem exagero nenhum, tá, gente? Eu posso até dizer que esse aqui foi o K-drama que foi o auge do bizarro. E olha que eu já vi outros doramas bem malucos, tipo Rose Mansion. Inclusive, se você curtiu esse line, talvez você irá gostar de Rose Mansion. Não chega no mesmo nível de loucura, mas é do mesmo nicho, suspense psicológico bizarro. Agora vamos a um ponto que me deixou completamente encucada. Quem empurrou a sobrinha do Lee Soo-hyuk? O drama dá a entender que foi o professor, só que lá no final eles jogam a culpa na professora. E o pior, não mostram a cena real. Então a gente fica sem saber o que realmente aconteceu. Eu queria entender com imagens, sabe? Não gosto dessa coisa jogada sem explicação. E esse é um ponto geral do dorama. Ele é completamente maluco. E não se preocupa em te explicar nada. Ele simplesmente vai jogando um monte de coisa na sua cara e você tem que aceitar. Do nada, eles mostram um mundo paralelo, uma realidade à parte, onde alguns personagens conseguem entrar, que não é o mundo real. E o mais louco, o drama nunca explica como eles acessam esse lugar e nem o porquê. E isso tudo acontece no último episódio. Sinceramente, eu achei totalmente desnecessário essa parte do mundo paralelo. O próprio universo deles já era fictício e bizarro o suficiente. Dava pra tudo acontecer ali mesmo, sem inventar um outro lugar. Não sei se deu para entender, mas para mim isso tirou um pouco do impacto e deixou tudo mais confuso. O que mais me chocou nesse drama de verdade foi a revelação que o pai do Lee Soo-hyuk abusou da própria sobrinha. Gente, aquela cena do Lee Soo-hyuk entrando em total desespero, chorando, quase matando o pai, foi pesada, triste e muito forte. Eu fiquei sem chão. Outra coisa que me incomodou demais foi a morte do menino que a protagonista gostava. Sério, achei completamente desnecessário. E o jeito que ele morreu pareceu uma cena de premonição, sabe? Aquelas mortes exageradas, com vergalhão atravessando o corpo, ele com o olho aberto, foi bizarro. E aí, no final de tudo, o planeta inteiro passa a conseguir ver as linhas. E a protagonista ainda fala que o mundo entrou em caos, que levou um ano para as pessoas se acostumarem com isso, e aí a gente vê cenas com as pessoas andando de máscara, capacete, óculos escuros,
tudo pra ninguém saber de quem era a linha. Foi um final que eu ainda tô digerindo, mas posso dizer que S-Line é um daqueles doramas que você termina e fica tipo, o que eu acabei de assistir? Tem uma cena que vale muito a pena comentar, que é o final, né? No final do drama mostra o Lee Soo-hyuk indo buscar a sobrinha e ela ainda fala pra ele algo do tipo: é vergonhoso sair com você, você tem uma penca de linha. A sobrinha do Lee Soo-hyuk, ela renasce nessa vida, né? Nessa vida com linhas sem nenhuma linha. Isso porque o pai do Lee Soo-hyuk foi morto pela professora e depois a professora morreu pelas mãos da protagonista. O drama termina com a protagonista indo visitar o menino que ela gostava no cemitério. Ela também perdeu a linha porque ele morreu, né? E aí, no meio do silêncio, ela ouve alguém chamando o nome dela. Ela olha em volta e não vê praticamente ninguém, ela tá sozinha. De repente, ela ouve de novo chamarem o nome dela. Então, ela vira pro lado e a professora aparece com o queixo encostado no ombro dela. Sim, o drama acaba ali. Eu até achei ok o final, tá? Eu esperava alguma coisa bem mais trágica. Tirando essa última cena, que foi um pouco aleatória e assustadora, o dorama terminou até que fechado. Algumas coisas ficaram em aberto, sim, mas eu tenho a impressão de que eles deixaram assim para talvez, quem sabe, lá na frente, fazer uma segunda temporada. Mas a gente sabe como é. Só tem segunda temporada quando o drama bomba mesmo. E S-Line, infelizmente, não ficou muito na boca do povo. Quer um exemplo? Vagabond. Até hoje estamos esperando a continuação e nada. Então, assim, seguimos a vida. Pra mim, S-Line ainda poderia ter terminado de forma bem mais louca. Então, até que foi uma surpresa ele terminar do jeito que terminou. E agora me conta, meus amores, quem assistiu esses dois dramas? Marry My Husband, versão japonesa, e S-Line. O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários. Recomendo muito Marry My Husband, principalmente se você gosta de histórias bem contadas com personagens cativantes e um romance sem exageros. Já S-Line, só recomendo se você curte doramas bem bizarros, com tramas psicológicas e cenas fortes. Eu assisti porque eu sou fã do Lee Soo-hyuk, né? E também porque a premissa do drama me deixou muito curiosa. Uma parte que mostra uma pessoa arrancando a cabeça de outra com a faca. Então, assim, pensem bem antes de assistir, tá bom? É isso, meu povo. O vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu esse bate-papo sobre doramas, deixa o like, comenta o que achou, compartilha com os amigos, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!